Cosentino convida e hoje eu vou falar com a Kelma Maziero. A gente vai falar sobre a mulher madura. Quais são as perspectivas da mulher madura hoje em dia e quais são os desafios dela, né? Eu vou tirar aqui a música para a gente conversar melhor. E na nossa live hoje a gente vai então falar sobre comportamento. Você sabe que nas lives Cosentino convida, a gente sempre fala ou de comportamento, ou de saúde mental, ou de carreira, ou de negócios. E aí o pessoal já tá chegando. Oi, Mimi, a gente tá aguardando aqui a Kelma chegar aqui, a nossa convidada. Ela é taróloga, ela é escritora e palestrante e ela vai ajudar a gente então hoje a conversar um pouquinho mais sobre esse olhar feminino, mas uma fase diferente da mulher, uma fase em que ela já tá mais madura, né, e em que ela já passou aí por alguns grandes desafios na vida e aí tá nesse momento muito interessante, né, da vida, que é a mulher mais madura. Então a Kelma já tá aqui, vou convidar ela aqui para conversar, começar a falar conosco. E vocês aí gostam, mande seus comentários, suas perguntas, para a gente interagir aqui nesse bate-papo, que na verdade é de todos nós, né? Alô, Olá, Kelma, tudo tudo bem? bom? Tudo bem, e Muito você? Tá me bem, bem? tô te ouvindo. Tá um pouquinho falhando, mas acho que a gente vai se acertando aqui. Então, Kelma, estamos aqui para falar da mulher madura, mas antes disso, eu queria que você se apresentasse aqui, contasse para o pessoal um pouquinho sobre a sua carreira, né? Eu estava aqui apresentando você, me fala um pouquinho. Então, bom, gente, oi, tudo bem? Antes de tudo, quero te agradecer pelo convite. É bem bacana a gente poder falar de um assunto que eu considero, né? Acho que grande parte das mulheres considera bastante relevante. E quanto a mim, é o seguinte: eu sou taróloga. Vai mais de 20 anos, eu nunca sei exatamente quanto tempo, eu não sou muito boa com essa coisa de data, mas já faz mais de 20 anos que eu comecei a trabalhar com tarô. Mas a minha trajetória é uma trajetória toda tortuosa. Eu me formei em Direito, não segui a carreira de Direito, porque na época eu trabalhava com moda, e aí caiu o tarô no meu colo, ali pela altura dos 20 e poucos anos, e aí não larguei mais. Foi um amor que aconteceu, uma paixão fulminante que aconteceu, que eu não esperava. E cá estou, né? Ao longo desse tempo eu voltei para o ambiente acadêmico, voltei a estudar, fiz pós-graduação, só que aí na área de ciências da religião. E também fiz capacitação em filosofia contemporânea, enfim, aí é a educação adulta, né, que a gente chama, fui seguindo por aí. Então, atualmente eu sou pesquisadora do Laboratório de Mídia, Comportamento e Política, financiado pela Fundação São Paulo, e que é uma irmã da PUC, né? Uhum. E lá desenvolvo algumas pesquisas na área de comportamento. Então, a minha trajetória é uma trajetória toda assim, né? Toda tortuosa. Demorou para eu achar elementos que dialogassem com as minhas expectativas, mas com o passar do tempo fui encontrando e fui abraçando sempre que possível. Então, essa sou eu, essa estou eu hoje. Estou, né? E acho que esse é o grande pensamento, né? A gente, desse momento, as pessoas estão, elas não são, né? A gente está vivendo numa, num período de muita mudança, muita instabilidade, né? E eu acho que o teu perfil, eu tenho até falado no meu canal, né? Esse perfil multipotencial que vai abraçando o conhecimento e vai agregando, é um perfil que está se destacando agora, né? E é importante desenvolver, né? E falando um pouquinho do tarô, que eu sou psicanalista também, né? Coach de carreira, e agora o Jung, eu estou apaixonada pelo Jung, né? Então, estou estudando mais a fundo a teoria dele, estou me especializando, né, nessa prática, né, para levar para minha clínica, e o tarô muito me interessa, né? E acho que as pessoas têm uma visão, eu vejo seus trabalhos de explicar qual é a visão do tarô, né? Porque as pessoas ainda têm uma visão meio, não sei, estereotipada. O que é o tarô, né? Dá para falar rapidinho aqui?
Dá, a gente falou, é engraçado porque agora no último domingo a gente estava gravando um podcast. Eu tenho um grupo que a gente grava um podcast que tem episódios semanais e um dos temas que a gente gravou foi esse, o que é o tarô para você, né? Uhum. E assim, o tarô para mim é uma ferramenta orgânica de trabalho, assim, de estudo. Então, eu sou super suspeita para falar do tarô porque ele é plural. Então, ele abraça a possibilidade artística, ele abraça a possibilidade lúdica, ele abraça a possibilidade de prática oracular. É uma ferramenta que eu costumo dizer que é uma ferramenta de linguagem imagética e representação simbólica. Então, assim, para mim o tarô é uma ferramenta 100% orgânica, porque ele de certa maneira cabe em quase tudo, né? Não cabe em absolutamente tudo, principalmente em algumas propostas que a gente percebe que descaracterizam bastante, aí a possibilidade da gente entender o tarô como uma ferramenta, não como uma porta para o divino ou um acesso ao sobrenatural necessariamente, mas a gente ainda está nesse caminho de desmistificação, né? Mas a rigor o tarô é linguagem imagética e representação simbólica, que obviamente por ser plural, por ser imagem, dialoga com várias áreas, com várias possibilidades, com várias frentes, né? Com vários caminhos aí de conhecimento. Legal, Mais ou legal. menos Então, isso. a gente tem que desmistificar essa questão de ser só um oráculo, né? Eu acho que ele é uma ferramenta de autoconhecimento, ele fala com o teu inconsciente, né? Isso, as imagens, elas evocam na gente um conhecimento, às vezes, que a gente não sabe que tem, né? E aí é por isso que o tarô é tão rico, né? Ajuda tanto a pessoa ali a entender, às vezes, questões que ela está se debatendo, que ela já tem a resposta, mas ela não consegue ver a resposta, né? Eu vejo um pouco desse lado também, né? Fora, né, tudo isso que você trouxe. E entrando no nosso tema, então, a gente está querendo falar sobre a mulher madura, né? E essa live, a ideia dessa live, né, antes, ela surgiu porque eu participo de um grupo de empreendedoras e a gente estava comentando sobre elas estavam comentando, né? A Rosana, principalmente, acho que ela ainda não está aqui, sobre como é a moda para a mulher madura, que ela não como é que a gente pode falar assim? Ela é uma moda que não traz os decotes, não traz uma sensualidade, é como se a mulher de determinada idade já não, né, não pudesse mais pensar nisso. E aí eu falei, caramba, eu acho que a gente precisa falar sobre isso, né? Porque a mulher hoje, né, a gente brinca, né, mas o 30 é o novo 20, né? Então a mulher hoje de 40, de 50 anos está inteiraça, às vezes está começando uma nova jornada até de relacionamento, de carreira, né? E a moda ainda está tratando ela lá como uma senhorinha que tem que ficar fechadinha e tal. Então surgiu a ideia dessa live, aí a Thalitinha, acho que também não está aqui online ainda, me apresentou você, ela é fera, né, dessas indicações, assim. Eu falei, então tenho que falar com a Kel. Como é que tá a tua visão, assim, a tua vivência desse universo da mulher, né, nessa idade mais madura, né? Assim, a visão, ela vai, pelo menos no meu caso, né, a visão, ela vai evoluindo, né, ela vai se transformando, né, conforme o tempo passa, porque eu sou de 1970, fiz 50 anos esse ano, e para mim foi um desafio pessoal muito difícil lidar com o passar do tempo, né? Porque eu peguei aquela época cheia lá dos anos 80, daquela coisa do perfil estético de quase perfeição. Foi a época onde surgiu o conceito de top model, que mudou bastante também a nossa percepção de muita coisa, aquelas mulheres lindíssimas, né? Cindy Crawford, Chris Turlington, Linda Evangelista, assim, novo conceito de beleza, mas ao mesmo tempo sempre direcionado para o mercado feminino e sempre colocando a gente numa situação de busca por uma perfeição que na realidade não é possível, né? Então eu peguei toda essa fase
né? Eu trabalhei como modelo durante muitos anos, então eu tive que lidar com essa questão do tem que ficar magra, tem que falar de X jeito ou de Y jeito, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo. Então, para mim, a chegada dos 40 anos assim foi cruel, foi bem cruel, porque eu comecei a me sentir basicamente inútil, Uhum. né? A gente tem e eu não acho que é só porque eu trabalhei como modelo ou coisa do gênero, eu vejo isso em grande parte das mulheres. A gente Uhum. tem algumas funções pré-determinadas, então no meu tempo, né, no meu tempo anos 80 era ser criada para casar bem, Uhum. né, para estudar sim, mas não necessariamente seguir uma carreira de sucesso, né? Estudar só para não ficar ali no ostracismo e, sei lá, de preferência casar e ter filhos, e aí, beleza, sua missão está cumprida. Então, Uhum. durante esse ciclo, né, de amadurecimento, chegando aos 40, para mim foi um choque, porque a sensação que eu tinha é de que uma das minhas principais funções ia deixar de existir. Sim. É. Então, a gente, em certa medida, a gente é criada para enfeitar os ambientes, Sim. né? Você é criada assim, o marido te apresenta como um troféu e as mães dos filhos, depois que já se tem filhos, né? Uhum. Rola toda aquela questão de que fulana tá bonita, fulana tá acabada, enfim, né? Sim. Então eu lidei com todo esse período que é um período ultra machista que vem dali desde apesar, né, do feminismo, a gente tem nos anos 70 já um grande passo. Anos 80 aqui no Brasil foi uma treva, né, nesse sentido. A gente era super objetificada, o ápice da revista Playboy, Uhum. e a gente ficava nesse nicho, né, o nicho do enfeitar, o nicho do ser doce, do ser dócil, do ser... Só que Recatada aí, popular. exato, aí você faz 40 anos e você fala, bom, agora o que eu vou começar a fazer da minha vida? Porque eu não enfeito mais, né? Uhum. Casei, tive filhos. No meu caso, eu casei, efetivamente tive filhos. E você fala, e agora? Então, para mim foi um processo muito difícil, porque uma das minhas funções na vida era, na minha cabeça, enfeitar. Uhum. E a idade simplesmente mostra para você que assim, não é que você não enfeita mais, mas o mercado já não te abraça mais como te Exato. abraçava. É É. diferente, né? Não é? Eu acho beleza de algum jeito, a gente esconde uma coisa aqui, outra ali, dá um truque, maquiagem, sei lá, qualquer coisa, mas o mundo começa a te enxergar de um jeito diferente. O médico já vem com um discurso diferente, Uhum. né? Os ambientes que a gente frequenta vêm com uma postura diferente. E para mim foi muito difícil. A parte boa disso é que, coincidentemente, né, desde que de uns 5 anos para cá, acho que um pouco mais, essa movimentação em relação ao feminismo, em relação à revisão de valores, isso começou a ficar muito intenso. E eu me Sim. identifiquei muito com essas possibilidades todas, porque para mim foi um momento de me reinventar. Eu falei, bom, o que eu vou fazer da vida agora? Eu não enfeito mais, né? Uhum. Eu treinava, fazia muita ginástica, tive problema de coluna, tive que parar, Uhum. entendeu? Eu tive que parar sim, tive que mudar os exercícios, já não dava mais para fazer mountain bike, não dava mais para fazer boxe, tinha que fazer coisa que não me machucava mais. E aí eu Sim. comecei a me caracterizar. Então, durante todo esse processo, eu cheguei à conclusão de que precisaria me reinventar, né? Foi aí que eu retomei estudos, foi aí que eu falei, não, eu posso ganhar conhecimento, eu posso fazer mil coisas, inclusive ter 50 anos em paz, sem me Mas, sentir uma coisa, né? Sem me sentir um objeto de canto, aquela planta, aquele lírio da paz que fica no canto da sala, assim, entendeu? sim. Mas é um processo doloroso porque é muito íntimo, porque Uhum. é muito pessoal, porque ainda se tem muita resistência para falar a respeito disso, né? Enfim, eu acho que a gente ainda tem uns bons anos pela frente Com para rever, certeza. sabe, todas essas coisas.
E eu tô vendo aqui que a Mimi tá falando, né? A mulher objeto segue até hoje, né? Então, a gente tem esse papel na sociedade que você estava falando, né? Ou a gente enfeita, e o papel de ser mãe, né? Então, e aí quando você passa dos 40, esses dois papéis é como se acabassem, né? Então, a natureza já vai dizendo para você que não dá mais para você ser mãe depois dos 40. Ainda dá, mas enfim, né? Aquilo que você falou, o médico já te olha, se você aparecer no consultório querendo engravidar com 40 anos, ele vai falar: ah, mas olha, tem o risco da sua criança, né, nascer assim, assim, assado, né? Então, toda a sociedade, o mercado, ele vai te fechando as portas. Eu também percebi isso, né? Eu tô com 45 e eu fui percebendo que você passa a ser invisível meio que nos lugares, né? Então, nos lugares em que você chamava atenção porque você passava ali, a pessoa olhava, isso de uma forma até negativa, né, de você ser olhada ali na rua, tal, mas você chegava no ambiente e as pessoas prestavam atenção em você porque você tem uma idade, porque você está com o corpo e tal. E aí quando você passa disso, você de repente é isso, passa a ser invisível, né, e o teu papel como mulher, então vai acabando e você, teoricamente, né, iria acabando e você tem que ficar em casa fazendo crochê. Né, que é se você tiver filho, você vai cuidar dos seus netinhos, mas você olha hoje pra gente, né, e eu fico super feliz com isso, que a mulher ganhou aí muitos anos ainda, né, de poder criativo, de fazer as coisas, e aí eu acho que pelo menos para não ficar tão a gente terrível nesse momento, né, é que a gente também ganha sabedoria, né, e consegue questionar isso, né, é fazer essa Sim, preparação. sim, eu concordo total. E acho que assim também, é muito da gente ajustar os nossos próprios olhos. Porque eu me peguei em vários protótipos, né? Em vários estereótipos. Então, por exemplo, aquela coisa de você estar num lugar e assim, você já não é mais interessante, visualmente interessante. E isso foi uma coisa que me incomodou durante muito tempo, até eu mesma olhar para mim e falar, mas por que eu quero ser olhada? Porque, na verdade, assim, né, aí estudando o feminismo um pouco mais a fundo, a gente consegue perceber que isso também é objetificação. Então, você mede o quanto você é interessante pelo quanto você é olhada. E assim, não, nada disso faz sentido, né? Eu pego muito no pé aqui dos meninos daqui de casa, né? Eu tenho um filho de 21 e do meu marido mesmo. O meu filho de 21, assim, a Isabel, minha filha mais nova, tá com 12. Eles têm uma mentalidade muito diferente, o que me dá uma alegria profunda, porque alguns assuntos nem passam pela cabeça do meu filho, eu acho isso sensacional. Mas mesmo no meu marido, eu tô sempre pegando no pé, sabe? Falando, então, muda isso, porque os homens, né, da nossa geração, aí você tá com 45, estamos próximas, os homens, né, foram criados, foram educados na pornografia. Então, Sim. eles têm uma visão da mulher de tudo, né? A fantasia do sexo, a fantasia da mulher gostosa, que é possível a gente desconstruir facinho, né? Às vezes eu até brinco aqui em casa, eu falo qual é o grande fetiche do bumbum. Uhum. Porque assim, qual é? Se ficar olhando um bumbum bonito. E assim, no meu tempo mais jovem, os caras na rua passavam a mão no bumbum da gente, né? Era horrível isso, assim, era desesperador. Eu olho e falo, vamos pensar a respeito do bumbum. Qual é o barato de você passar a mão numa parte do corpo da pessoa, entendeu? Que você está invadindo, que você está abusando, que não significa nada além de uma parte do corpo dessa pessoa. Isso não define a pessoa, isso não define o que a pessoa representa. Então a gente percebe que assim, a questão do machismo, ela é estrutural, ela está na gente também, né? Sim. E conforme a gente vai repensando isso, fala, não, a mulher de 40 é bonita, de 50 é bonita, de 60 é bonita, de 70 é bonita. E assim, e se não for, o que vai mudar? Essa é a grande questão. E se você não for bonita, então você tem um problema? Não, porque o bonito já é um conceito que pode não caber aí na sua estética, no seu biotipo. Isso não significa que você seja uma carta fora do baralho. Então, são elementos que é importante a gente repensar, né?
porque a gente também tem outras funções, como você falou, a questão da sabedoria. Eu voltei a estudar com 40 e poucos anos, estudar formalmente no ambiente acadêmico. E fiquei super feliz de encontrar gente super madura, extremamente interessante, nossa, que desconstrói completamente essa história toda. Ninguém está preocupado se você foi bonita, se você foi bem vestida, é o que você tem para apresentar, qual é o conteúdo que a gente vai debater, né? E esses elementos também me ajudaram muito a repensar tudo isso. Então, acho que a gente está nesse processo ainda. Sim. Né? Não acho que é uma coisa que se resolve assim, é que nem eu brinco com o tarô, não é um negócio que a gente resolve assim, uma, 2 décadas, é um negócio longo, é um processo longo, mas acho importante nesse sentido a gente refletir a respeito dessas coisas e desconstruir essas coisas, porque a gente sabe tudo que a gente pode fazer, o fato de ser olhada ou não, né, na realidade não deveria fazer toda essa diferença, né? A questão da objetificação que você falou, a Mimi colocou, né? Acho super interessante porque assim, essa objetificação vem lá de trás, da época do Renascimento, segundo o pessoal das artes, né? Tanto que para vocês terem uma ideia, algumas cartas do tarô mudaram com o passar do tempo. A carta da estrela, por exemplo, ela estava sempre muito bem vestida. E depois do Renascimento, ela começa a aparecer nua. Já com formas, entendeu? Então você já olha e fala, veja que com o passar do tempo, as coisas vão mudando e se a gente não questiona, a gente simplesmente compra, né? Compra o modelo e a gente vai cair nessa inutilidade. Você é psicanalista, você deve conhecer o trabalho da Dani Pondé, né? Que ela é unicotiana, ela trabalha mais na linha unicotiana, mas ela tem um estudo que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. Ela coordena um grupo lá no laboratório, né? No Labo, que ela fala sobre essa infantilização do mundo. Então, isso também tem essa coisa de o novo ter mais valor, o novo manda em tudo, o novo é tudo, e a gente vai infantilizando até emocionalmente. A gente vai ficando, e aí foi aquilo que você mencionou. A mulher tem, sei lá, 40 e poucos anos, tem seus filhos, começa a se sentir meio que um vaso num canto ali. Aí, ao invés dela amadurecer, abraçar essa maturidade, valorizar essa vida, que é uma só até onde consta, ela vai viver a vida desses filhos, ela vai tentar entrar na vida desses filhos, ela não vai deixar esses filhos amadurecerem, vai ficar todo mundo infantilizado, entendeu? Aí a mãe sai na balada com a filha para paquerar junto. E veja, isso não é uma questão de juízo de valor, né? De preconceito, mas é uma questão de resistência em lidar com uma coisa que é implacável, que é o tempo. Não tem o que fazer. E o Winnicott fala muito disso, né? O estudo dele é em cima das fases, né? O olhar dele era para perceber se a pessoa conseguiu passar bem pelas fases. E cada fase tinha lá os seus desafios. Então, por exemplo, é esperado que uma criança não tenha que, por exemplo, cuidar de uma mãe doente, né? Então, para o olhar do Winnicott, isso era uma coisa que a criança já traria um problema para ela, porque ela estava passando por uma responsabilidade numa fase que não é para isso, né? E aí, o contrário também. E quando a mulher, o homem, enfim, está chegando na fase de maturidade, não é esperado que ele ainda esteja obcecado pelo corpo, que ele esteja treinando loucamente, que ele queira ainda, né, sair por aí paquerando todo mundo, né? Porque é uma fase em que, para ele, o desafio é outro, né? Até o corpo também. Ele não é. A gente estava falando do teu treino, né? Eu também fazia boxe, fazia não sei o quê, corria e tal. Aí começa, o joelho dói, a lombar não sei o quê. E aí você não consegue mais entrar naquele ritmo de treino e você também não vai ter a resposta do seu corpo, né? Porque, sei lá, você fazia uma semana de treino intensivo, você já sentiu o corpo reagir. Hoje não é mais assim. Então, o corpo está te dizendo, não é mais essa fase, né? Vai para outra, né? Vai para frente, né? Não volta, né? Que é isso do voltar do
ter sempre que ser uma jovem, né? E a Mimi também está falando aqui, começa na primeira infância, né? Ou seja, a menina é uma princesinha, ela cresce achando que é uma princesa, depois ela vira uma Barbie, né? Então, isso é importante que ela está falando, né? Eu tive sorte de ter tido uma mãe consciente, que é o que você falou, a gente tem que estar muito alerta porque é estrutural, né? E você não percebe se está lá enlouquecida porque ai, a pele daqui, porque não sei o quê, né? A gente entra nessa, né? A gente vive uns problemas, assim, no cotidiano, que parece bobagem falar, parece coisa pouca, mas não é, né? Nesse amadurecimento, acho que os 40 é meio divisor de água, né? Porque aí o pessoal dos 60, 70 vai falar, o que elas estão falando? Que elas ainda não sabem de nada, não é mesmo? Mas a realidade é assim, a gente sente essa virada meio que bruscamente, e problemas ridículos começam a fazer parte da nossa realidade, tipo, a gente começa a evitar viajar para a praia, muitas vezes. Por quê? Porque, eu vou com meu marido para a praia e o que que eu faço, entendeu? Primeiro, o que que é para eu vestir? Põe um biquíni, põe um maiô, vou com uma sainha, fico com a canga amarrada por vários lados estratégicos, né? E isso infiltra na nossa vida de um jeito que é uma coisa que, assim, a última vez que fomos aqui para a praia, eu ainda mencionei isso com meus filhos, com meu marido. Eu falei, ó, dá uma olhada as mulheres mais maduras, como é que se comportam. Elas ficam sentadas, elas, a grande parte, né, gente? Óbvio que a gente não vai pegar uma exceção e falar, aquela não faz isso, mas, assim, normalmente elas ficam sentadas, elas ficam de canga, elas colocam um vestidinho. Se você até questiona, a pessoa fala, não, eu não me sinto bem. E assim, Sim, por que você não se né? sente bem? Entendeu? Porque é como as pessoas, de novo, aquela coisa, como as pessoas te olham, e esse olhar muitas vezes te define. E Uhum. aí tem gente que finge que não vê, que resolve retroceder e virar uma adolescente de novo, o que Sim. também não procede, né? O que também não vai tampar esse buraco. E outras pessoas que resolvem aceitar lá aquele papel de pessoa que não tem muito mais função na vida, agora evitar ir viajar para a praia, evitar ir para a piscina, evitar lugares onde tem muita gente jovem, muitas vezes, né? Ou entre nós mulheres, o que é extremamente cruel, ficar sempre falando mal das outras, porque é um jeito que a gente tem da gente se sentir melhor. Então a outra tá usando uma roupa que não tem cabimento, a outra, olha que abuso esse batom, olha quem que ela pensa que ela é, né? As mães que brigam com as namoradas dos filhos, que competem com as namoradas dos filhos. Então você percebe que tudo isso é uma dificuldade muito grande de olhar para a própria finitude e para si mesmo, né? Para o próprio processo maturacional, que não é fácil. Assim, ninguém aqui está Não é falando que é fácil. delícia, né? E a Línia aqui falando, né? O valor excessivo ao material e ao vídeo, né, do corpo feminino como mais um objeto, né, que perde o seu valor com os anos. É triste viver nessa sociedade. Nós temos que estar bem resolvida depois dos 40. É isso, né? É um trabalho de que a gente está falando aqui, de não deixar que esse externo te consuma, né? Assim, que você entre nessa conversa. E aí, sendo mãe, eu sempre falo isso, né? A mulher que quer trabalhar pelo feminismo no bom sentido, né? Porque aí tem vários feminismos, ela tem que passar isso adiante não só para a filha dela, mas também para o filho, né? Os dois têm, porque o que eu acho que uma das questões que dificulta muito o feminismo, ter os direitos iguais, tal, é que os homens ainda estão na resistência, né? Porque, ok, quando a gente entrou para falar de feminismo lá atrás, a gente veio na resistência, queimando sutiã, falando vai ou racha. Mas na minha visão pessoal, a gente já tinha que estar no momento de incluir o homem nessa conversa, né? Porque o feminismo mesmo que a gente quer de igualdade é também positivo para eles, para que eles possam se expressar. A gente está falando de perder esse machismo de que homem não chora, homem não se emociona, homem não pode fracassar. A ideia é que todo mundo possa ter um pouco mais desse olhar tudo que resvala no feminino parece que é negativo,
né? Então a gente quer trazer que não é, você pode se emocionar, você pode fracassar às vezes, pode ter dúvida como homem, né? Então, esse, no meu ponto de vista, esse é o feminismo que eu gostaria, né? E aí é a hora de trazer aquele cara que tá tentando entender, pelo menos, né? E não rechaçar, falar, você é homem, não sei o quê, né? Tentar trazer ele pro time. Mas é importante a gente estar alerta, né, Kelma? De que a gente está inserido, é estrutural, né? E Sim, aí, eles têm o lado masculino aí, né? Que é um lado importante, como você falou, também acho essencial o homem vir para esse debate. uhum, Não para definir como a gente se sente enquanto mulher, porque aí a gente cai naquela discussão do racismo, não dá para eu, branca, falar o que o negro tem que fazer, não tem, né? Tem a questão do lugar de fala e tal. Porém, a gente tem o homem vivendo aí um período lidando também com a questão da masculinidade tóxica, que é uhum, extremamente complicada. Assim, o meu filho, como eu te falei, tem 21 e eu percebo que tem um conflito ali, sim, porque existe uma sensibilidade, porque ele quer ser quem ele bem entende, mas uhum, aquela coisa, o olhar de fora muitas vezes acaba te definindo, né? sim, E nessas horas a pergunta que se faz e daí? E se fosse? Então, assim, não é mais bonita, e daí? Nossa, ela uhum, tá gorda, e daí? sim, Né? A Alexandra Gurgel fala muito sobre essa questão, né, do corpo ideal, assim. Foi uma pessoa que se maltratou durante muitos anos com 1 milhão de procedimentos e não tem sim, jeito, ela engorda. E aí ela uhum, começou a estudar e tratar da gordofobia, por exemplo, que é uma coisa que ela tinha com ela mesma, porque a gente sim, não se aceita, sim, né? O existe. pior é E isso, eu acho. o Paulo mandou aqui, eu não sei se ele quis dizer que ele está entendendo o que a gente está falando, se ele está apoiando, né? Então depois, pô, manda aí um complemento do seu comentário, que é amigo meu. A Mimi também está falando, né? Estão surgindo rodas de conversa de homens, né? Eu sigo um canal que é aqui no Instagram, que é o Sagrado Masculino, que fala muito disso, que traz muito essa questão da visão masculina construída em cima da pornografia, então que é uma mulher perfeita, que ela, na pornografia, vamos falar português, claro, acho que só tem adultos aqui, a mulher, ela nunca tem o orgasmo nos filmes, se você for perceber, ela vai, e aí o cara termina lá o grande ato, né, e ela acabou. Então, assim, você já começa mostrando que a mulher, você não precisa se preocupar com ela, né, porque ela tá lá só para te servir. Você, homem, terminou, tudo bem, vamos para a próxima, né? Então e isso realmente ainda tem estudos hoje, né, que é uma falando sobre o poder da pornografia ainda hoje, né, nos jovens, eles ainda assistem muito e ainda tem essa visão objetificada da mulher, né, e a dificuldade, e aí geram questões neles também, porque o cara imagina o, o pênis dele tem que ser do tamanho daquele ator que ele vê lá, né, e aí ele entra numas noias, ele acha que ele tem que conseguir Então, sustentar aquilo durante 40 minutos, 1 hora, e não é real, né? Tem que conseguir ficar o dia inteiro. Então, a pornografia, tanto para a mulher como para o homem, é muito ruim, né? Porque ela é traz uma. ruim para todos, exato, para ambos os lados, na verdade, para todos os lados. E é essa coisa a manutenção da ideia da performance, né? Hum, A mulher, por exemplo, no âmbito pornográfico, a mulher é performer, né? Ela sim. vira de 1 milhão de maneiras diferentes, ela precisa achar, acho que é aquele ângulo que você fala, gente, como é possível? E o homem performando o tempo todo ali, mostrando, quer dizer, você percebe que é muito mais uma coisa para fora do que para dentro, né? Porque o sexo ele vai falar de intimidade, ele vai falar de uma troca que para você tem alguma representação qualquer que seja, não inviabilizando quem gosta, mas é importante pensar sobre essas questões, o quanto você precisa performar na sua vida, porque a hora que a idade chega, essa performance ela precisa ser revista. Você Sim. precisa estar satisfeito com você. Senão a gente entra naquela questão
que é um dos autores que eu mais estudo no laboratório de pesquisa lá no Labo, que é o Viktor Frankl, é o sentido da vida. Quer Sim. dizer, qual é o sentido disso tudo, né? Como é que você lida com o seu vazio existencial? Porque viver de performance, viver 24 horas por dia feliz, buscar a perfeição, querer sempre o melhor do melhor, assim, isso não vai garantir que você chegue, sei lá, aos seus 60 anos e diga, vive super bem, né? Tem um livro que eu gostei, que eu li recentemente, que é o do. Ai, agora para lembrar o nome, fala sobre a cura de Schopenhauer, né? É. E o autor coloca, esse autor ele descobre que está com uma doença, que está com câncer, vai morrer, Hum. e aí ele começa a rever a vida dele, né? E em determinado momento do livro, eu não vou ficar dando spoiler, mas em determinado momento do livro ele coloca um ponto muito legal que é baseado em Nietzsche, baseado em Schopenhauer também, onde ele traz a ideia de que não é sucesso, beleza, felicidade, dinheiro que vai garantir que no seu fim da vida, seja ele em que altura for, que ele seja um fim que vale a pena. Na realidade, o que faz você entender e olhar para a sua vida com amor, com plenitude, com generosidade, é olhar para trás e imaginar que você faria tudo de novo. De Que você novo, né? gostaria de viver exatamente a mesma vida de novo. Essa vida valeu a pena, né? É. Então, são questões que a gente não pensa, fica focado no estético, fica focado no olhar do outro, fica focado. E não tem jeito, assim, vai todo mundo para o mesmo lugar. Algum momento a gente vai ter que pensar a respeito disso, não é mesmo? É, e o Paul tá complementando aqui, né? Agora, sério, a pornografia é a maior mídia da internet, né? E não é só homem que assiste, mais de 40% do acesso é de mulheres. Então, ok, eu acho que a pornografia ela tem um papel, eu não sou contra a pornografia, mas eu acho que ela tem que ser olhada de uma maneira reflexiva, né? Então, quando é um excesso de consumo, quando aquilo passa a te influenciar, claro, não é porque a pessoa, por exemplo, fazer um comparativo, assistir um filme de assassinato, que ela vai ser influenciada e sair por aí matando as pessoas. Né? É a mesma coisa, não é porque ela assistiu um filme pornográfico que ela vai achar, mas aquilo já está no entorno da nossa sociedade, né? A pornografia, Constrói uma cultura, né? ela constrói. Constrói uma cultura. Então, uma cultura de que a mulher. E existem hoje diretoras de filmes eróticos para mulheres, porque elas diretoras entenderam que essa visão do masculino não privilegia a mulher. Então, você já assistia tanto um como o outro, e é muito diferente o enredo, é muito diferente, né, a sensibilidade ali para envolver a mulher numa coisa que é feita, vai para ela, né? Tem toda a parte, enfim, mas então acho que é importante isso, é olhar com esse olhar reflexivo, não é algo inofensivo, né? A pornografia ela Isso. não é inofensiva, ela está entrando na nossa cabeça e está construindo um imaginário de performance, que é o que eu falei, meninos, adolescentes indo para o consultório do médico falando, olha, eu tenho ejaculação precoce. Ele fala assim, mas por quê? Quanto tempo? Eu só consigo transar 20 minutos. Ele fala, mas isso é normal. Mas eu não tenho que ficar 4 horas, porque eu paguei lá um motel 4 horas, eu tenho que ficar lá 4 horas. Então, assim, tá gerando sofrimento, tá gerando angústia, tanto para o homem como para a mulher, né? Exatamente. De um mundo de performance, de um mundo de eu tenho que estar sempre no topo, eu tenho que estar sempre bem. Mas você vai começar uma carreira nova? Que horror! Você vai começar do zero? Por que não, gente? Né? Acho que a possibilidade. Estamos vivos, né? Então, começa de novo, a gente tem energia, né? Então, acho que essa é a reflexão, né? O Sim, Paulo gostou. tem um autor que eu gosto muito, que é o Harari, né? O Yuval Noah Harari, que fez o Sapiens, aquele livro que, Sim. né, fez isso. Ele fez, eu li dele o 21 lições para o século XXI.
E ele coloca exatamente isso, que ele enxerga o futuro, né? Porque no Sapiens ele pega o passado e no 21 lições ele vai olhar para o presente em direção ao futuro. E aí ele coloca isso, que na verdade o se reinventar será uma condição sine qua non do futuro próximo. Quer dizer, se você não aceitar, se adaptar com a possibilidade de ter 2 a 3 profissões ao longo da sua vida, de ter que começar do zero, eventualmente, para você se reinventar, porque a estimativa de vida esticou bastante, porque a gente tem uma velocidade tecnológica hoje que colabora, que contribui para esse tipo de tendência, e o que acaba acontecendo é que ou você se reinventa de vez em quando, ou você não vai achar um espaço. Então, tudo isso faz com que a gente repense que cultura a gente está mantendo, o que a gente está tentando construir, o quanto a gente ficar se agarrando no conhecido, porque afinal de contas é o que a gente sabe, o quanto isso é viável. Como eu te falei, na minha infância, né, eu peguei assim, já adolescência, eu peguei o tempo do show da Xuxa. E essa semana eu vi uma entrevista da Xuxa maravilhosa, onde ela fala: vocês precisam aprender a me deixar envelhecer em paz. Eu tô com 57 anos de idade, eu tô com meu marido, eu quero aqui ficar de boas, meus bichos, meu marido. E assim, eu entendo que no imaginário de vocês a Xuxa tinha que ser super power, poderosa e jovem para sempre, mas não, ela falou: não é isso que eu quero para mim. Inclusive, ela coloca uma frase muito bacana nessa entrevista, que ela fala sobre o fato dela estar se relacionando com um cara bacana e que ama ela do jeito que ela é. Então, ela fala assim: ele não se importa se eu tô gorda, se eu tô magra, se eu tô envelhecendo, se eu tô... A gente se dá bem, ele me ama como eu sou, e isso muda tudo. E aí você percebe justamente isso, que assim, muitas pessoas querem isso. Querem ser aceitas como elas são, entendeu? Gorda, magra, loira, ruiva, morena, tanto faz. E para a gente ter esse espaço, não dá para a gente construir essa cultura da performance constante. Recentemente, o governo da Nova Zelândia fez uma propaganda para veicular mesmo nas mídias e na TV de um casal que faz um filme pornô que bate na casa de uma pessoa, pelados, eles batem na casa de uma pessoa, a mulher abre, fica chocada de ver um casal nu e fala: pois não. Eles falam: a gente veio conversar com o seu filho. E ela fala: como assim? Ele fala: veio conversar com o seu filho vê a gente conhece ele, o nome dele é tal, ele tá sempre vendo a gente. Ela fala: mas como assim? Ele não vê pornografia. E o casal fala: vê no seu celular, vê no dele, vê no tablet, vê. Então, chama ele aí para conversar com a gente. Aí o menininho vem na sala, e aí, claro, que o filme para meio que aí, né? Porque o casal faz tudo bem, e o menino tá em choque. E o governo da Nova Zelândia permitiu, ele viabilizou essa propaganda justamente para que os pais repensem o papel da pornografia, dessa cultura, dessa coisa de... Porque senão a gente não vai nunca, né, Van? A gente não vai ter esse espaço de amadurecer em paz, sendo amada como a gente é, entendeu? Sendo aceita como a gente é. Eu não preciso de um homem para ser feliz, mas eu preciso ser amada. Todos nós precisamos, já diria o Winnicott, não é mesmo? E não dá pra gente amadurecer achando que cada vez a gente vai ter menos amor, porque a gente não pode mais fazer tal coisa, porque a gente não tem mais saco para viver tais coisas, porque a gente, né? Quer dizer, aí você começa a ser amada condicionalmente por todo mundo que está ao seu redor. E isso adoece qualquer ser humano. Acho que mais rico, mais feliz que você seja, mais poderoso que você seja, vai adoecer por esse desamor que acaba nos cercando, entendeu? Uma expectativa falha, na verdade. Você falou muito importante, né? Todo mundo quer ser amado, né? Não precisa ser amado exatamente por um homem, um companheiro, mas quer ser amado, quer ser aceito. O Freud também tem uma frase que ele fala assim: é incrível o poder de uma pessoa que é amada.
Assim, é nítido a diferença de uma pessoa que se sente amada, que se sentiu amada pelos pais, como ela é autoconfiante, como as coisas afetam muito menos ela, né? A opinião do entorno afeta muito menos ela, porque ela tem essa certeza de que ela foi amada pelos pais, né? Aquele amor incondicional, e que a gente passa o resto da vida procurando, a gente está sempre procurando você é amado pelos amigos, ser aceito, e é esse o nosso grande problema, né? Quando você está numa sociedade doente, em que traz esses padrões de perfeição, beleza, juventude, branquitude, né? Então, porque aí também tem outras questões aqui, magreza, você está uma sociedade doente, você fica querendo pertencer a essa sociedade, você adoece também. Né? Então, esse é o ponto, né? Você tá lá com as suas amigas e todas estão magras, maravilhosas, vão para a praia, você vai querer pertencer, você não vai querer estar diferente. Mas é isso que a gente está lutando aqui, né? Que é para mudar essa visão de sociedade, para que ela Sim. seja inclusiva, porque a mulher é muito mais do que o poder reprodutivo dela e o corpo, né? As coisas que ela pode fazer, né? O conhecimento que ela agregou, e o homem também, né? O homem também tem muito mais do que para agregar, do que só essa força, né, de conquistadora que ele tem, tanto de conquistar coisas como pessoas. E aí a Mimi também está falando, eu não sou pesquisadora, mas talvez as mulheres se envolvendo mais com pornografia é uma busca incessante de performar no sexo, agradar aos homens, ter boa performance. Então, pode ser também, porque eu também vejo questões do feminino ainda sendo influenciadas por questões do masculino. Aí a gente entraria numa polêmica maluca aqui, né? Que aí nem vai dar tempo, mas eu ainda vejo o machismo permeando as questões sexuais do feminino. Então, Sim, muito. né? Então, também ligado a isso. Então, se eu sou uma mulher feminista, eu posso exercer a minha sexualidade do jeito que eu quiser, eu vou sair com 15 caras e ninguém vai falar. Isso ainda é uma visão masculina do feminino, né? Então, é um questionamento. Será que é isso que é ser feminina? Será que é isso que é ser dona do próprio corpo? Né? É uma questão aí que a gente também não vai conseguir responder. Não, mas a questão é acho que né, quer dizer, assim, minha perspectiva, eu realmente gosto hoje, depois desse processo aí, dessa última década, eu gosto quando não tem resposta. Eu gosto quando uma questão não oferece uma resposta única, um lado só, um único caminho, justamente porque mostra que ali tem coisa para olhar ainda, né? O ser humano é uma coisa, eu acho um ser interessantíssimo, assim, tem questões aí controversas e questões profundas, paradoxais, que permitem que a gente pense a respeito dessa existência de várias maneiras diferentes. Então, longe de mim, né, de querer dar uma resposta específica, mas eu acho que é pensando e refletindo que a gente vai encontrando todos esses elementos, inclusive que você falou que é isso mesmo, assim, às vezes a própria mulher segue um padrão porque a gente está nessa de padrão. E a frase da Xuxa, acredite, né? Falamos de Nietzsche, Schopenhauer, Freud e Winnicott, mas a frase da Xuxa fala muito a respeito, que é: eu quero ser amada como eu sou. Seja você quem você for, seja você uma mulher, seja você um homem, seja você um trans, seja você uma trans, seja você um gay, seja o que você for, entendeu? Eu quero ser amada como eu sou, eu quero ter a tranquilidade de estar no calor e poder usar um short dentro de casa, sem ficar encanada que o meu marido vai perder o interesse por mim. Sim. Isso acontece, gente, acredite se quiser. As mulheres saem na rua, hoje já não, com pandemia já não tá assim, mas antes da pandemia a gente saía na rua e homens acompanhados de mulheres lindas, olhando para outras mulheres, porque assim, por que você faz isso? Ah, é natural do homem. Então não é assim. Esse repensar, esse a gente enxergar o fato de que a gente quer ser amado como a gente é, sem precisar competir com as moças mais jovens, sem precisar competir com com os amigos do cara, muitas vezes, né? Porque é um grupo. Às vezes a gente tem que agradar mais o amigo do marido do que ele mesmo. Quer dizer,
são conceitos que a gente realmente tem condição de superar, a gente está no meio desse processo, a gente tem condição intelectual, de lucidez para lidar com isso. E todo mundo, para o amado como ele é, e acho que isso serve para todos, né? Para todas, na verdade. É você ser amado como você é, seja você quem for. E fim, né? Eu Acho que acho é que, esse o ponto. e aí falando de Jung, né, é o processo mais rico, mais caro para ele é essa da individuação, é você conseguir sair ali do bolo, né? Ok, é normal que você precise, né, determinar. Bom, você primeiro se constitui pelo olhar da sua mãe, né? Então, pelo que a tua mãe olha e vai falando, ai, que bebezinho, que não sei o que, você vai entendendo. O mundo vai se constituindo pelo olhar dela. Então, você ainda não é você. Daí, em juventude, você começa a se constituir pelo olhar do grupo, né? Então, existe aquele, né, as turmas, os bandos, tal. E aí a maturidade, né, o amadurecer, ele é um convite para a gente começar, tá bom, já fiz tudo isso aqui. Já fui o que minha mãe quis, já fui o que meu pai quis, já fui o que a galera quis, mas quem que eu sou? E a de Exato. verdade mesmo, né? Então é o processo da análise, da terapia, é o processo mais importante para o Jung, é você ser o indivíduo. Quem sou eu de verdade, né? Isso é uma possibilidade que eu vejo que pouquíssimas pessoas tiveram na vida, né? Porque estão sempre respondendo ao chamado de alguém, né? E aí a Lilian fez um comentário aqui, né, sobre a propaganda do menino, né? O menino fica uma estátua. A Mimi também falando, né? Tá adorando as nossas conversas. Que mais? Recebendo coraçõezinhos, né? Porque a gente também quer ser amada, né? Sim, isso também é, né? Isso também é um tipo de reconhecimento. Apesar de que as redes sociais hoje fazem um papel super delicado na nossa vida, se a gente não ficar esperto, a gente entra num É, nível de sensibilidade inviável, né? sim. Mas, de todo modo, eu acho que isso, eu concordo total com o que você falou. Na realidade, depois que eu comecei a fazer análise, faz já uns 2 anos e meio, a maneira como eu olho o mundo é muito interessante. Ela vai ficando cada vez mais interessante, porque eu falo, gente, todo mundo, literalmente todo mundo devia fazer análise, de verdade, Ah, assim, porque, né, dá uma capacidade de libertação. Eu comecei a fazer justamente na minha reta final dos 40 para entrar nos 50, porque eu falei, bom, se os 40 mexeu comigo, nos 50 me ferrei, né? O que vai acontecer? Mas aí as coisas já estavam andando de um jeito diferente, né? Eu já tinha começado o processo de reinvenção lá no começo dos 40, então a coisa até que fluiu tranquilamente. Recentemente aí comecei com as ondas de calor do climatério, para mim foi muito engraçado, muito assim. Vejo um monte de mulher falando, é horrível! Isso, e na verdade, toda vez que eu tenho uma onda de calor, não toda, mas quase toda, eu dou risada e virou é. brincadeira aqui em casa, porque às vezes eu tô falando de paletó, tiro o paletó e começa. E aí todo mundo, opa, pera, que agora é 1 minuto, literalmente, então eu falo, 1 minuto. Passou, vamos lá. E assim, formas e formas da gente lidar. Então, acho que a análise nesse sentido, Van, que é inclusive, né, o seu trabalho, eu acho que é assim, meu Deus, para mim é a resposta divina para as questões humanas. Não é o tarô, não é o oráculo, não é nada disso. A resposta divina para as questões humanas é a psicanálise, sem sombra de dúvida. É a capacidade da gente refletir e Uhum. elaborar a vida toda, se a gente quiser, ganhando uma qualidade espiritual de fato, que é o que faz a gente olhar para trás e falar, viveria tudo isso de novo, sem É, problema nenhum. e a gente percebe cada vez mais que tá tudo, tudo depende de como a gente interpreta o mundo. Tudo, gente, 100%. Tem gente que está nadando de braçada nesse isolamento, nessa epidemia, né? Você fala assim, como? Como se é uma tragédia que está acontecendo? Mas tem gente que está aproveitando para essa parada, para pensar, para refletir, para olhar para casa, para as relações, né? Então tem gente que tem esse recurso interno, faz terapia, enfim, está aproveitando esse momento. E tem gente que está se afogando, claro, porque é um momento trágico,
né? É um momento de muitas perdas, mas tudo depende muito do jeito que você vai olhar. Isso que você falou, você pode olhar o climatério como uma desgraça e falar, ai meu Deus, é o fim, não sei o quê. Ou você pode olhar e dar risada e olhar como mais uma fase que você venceu, né? Que está vencendo. Né? Porque eu sempre falo, ai, gente, quando eu cheguei aos 40, eu falei, bom, na melhor das hipóteses, eu estou no meio da minha vida. Na melhor das hipóteses. Então, sei lá, né? Tem que olhar positivamente, né? E tentar. É isso, né? Acho que a análise também te traz isso, né? Conseguir acalmar os teus fantasmas internos, né? Exato, lidar com as próprias fantasias, né? Eu acho que isso é fundamental. E sem dúvida nenhuma, assim, agora o meu sonho de consumo aqui, meu novo sonho de consumo em casa é um leque. Eu já falei, a gente tem que achar um leque bacana, porque eu vou continuar dando aula, vou continuar fazendo minhas lives, minhas coisas, vou abrir o leque, vou seguir fina, falando naturalmente, né? Então, assim, formas, não significa que a gente não tenha problema, não significa que a gente não tenha os nossos conflitos, ao contrário, a gente só pensa nisso grande parte do tempo. Uhum. Mas acho que repensar, a palavra repensar, inclusive para mim é muito cara por causa disso, porque a gente precisa pensar de novo sobre algumas coisas para a gente poder de fato viver plenamente, né? Uhum. E aí a Reni aqui também, minha amiga, está falando, gostou da live, né? Obrigada, Reni, pela presença. Agradecer, né, a presença de todo mundo, os comentários. E eu acho que você estava falando do ser humano, né? Que ele é interessantíssimo. Eu acho que a gente é uma obra em construção, né? A gente está sempre tendo a possibilidade de olhar uma coisinha. Eu tenho uma professora, a Tere, que é de psicanálise. Ela tem muita experiência, ela ainda faz análise e ela fala assim, gente, não para, né? Assim, o quanto você quiser olhar e ressignificar, né? E a vida vai trazendo os desafios, né? A gente tem muito essa necessidade de querer que tudo seja uma coisa plana, mas não vai ser, né? Não vai ser. A vida vai trazendo. Olha, no último curso, você falou isso e me veio até o link. No último curso que eu falei do aprofundamento dos arcanos maiores, eu falei justamente isso. Todo mundo quer uma coisa estável, Uhum, segura, uhum, firme, né? Isso no tarô representa a carta do pendurado, é a carta da estagnação. Então é muito interessante porque a gente tá, às vezes, a gente está correndo atrás de um modelo que, na verdade, a gente teme porque a gente sabe que é antinatural. Então a busca pela né, a coisa do vai ficar plano, a vida vai ficar sempre flat, não vai acontecer nada, não vai. Isso é o pendurado, isso é estagnação, isso é utopia, né? Isso é angústia, isso é medo, isso é ressentimento, isso envolve uma série de coisas que estão muito distantes daquilo que a gente acha que a gente quer na verdade. Então, até isso precisa repensar. A ideia sim. de segurança é uma ideia de conforto ou de você aprender a conviver com a contingência, Uhum. ou a ideia para você de segurança é, no fundo, uma vontade de estar estagnado, porque isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Né? O Uhum. conforto não necessariamente está na estagnação, o conforto muitas vezes ele está nos desafios, e a contingência faz parte da vida, a gente querendo ou não, né? Tem muito Sim. jeito. A Mimi estava falando, né, aceitar a impermanência, né? Tem um trabalho que acho que são os monges tibetanos, que eu não tenho certeza, que eles fazem, que é construir uma mandala de areia. Então, eles constroem uma mandala de areia, assim, eu não sei se já viu, complicadíssima, intrincadíssima, sei lá, horas de trabalho. Aí eles contemplam e varrem tudo, assim, apaga tudo. Assim, e você fala assim, gente, como assim, né? Porque eu imaginei que essa mandala ia ficar aí. Não, é para mostrar isso, para mostrar que apesar de todo o seu trabalho, existe uma beleza, mas ela passa. E eles mesmos varrem, assim, eu assisti o vídeo meio que chorando, assim, não, pelo amor de Deus, A mandala estava linda, deixa aí, né? deixa aí, né? Então, mas é isso, né? É para mostrar a impermanência, né? Aqui, ó, Dança de Plutão tá falando sobre o pendurado, como diz a Dory do Procurando Nemo. Se você não quer que nada aconteça, nada vai acontecer. Ótimo, né? Então a gente tem ótimas referências aqui, gente. Schopenhauer, né? Nietzsche, a Xuxa e a Disney.
para Não pontuar aqui é? a nossa live. Aqui a Lívia está falando que a terapia está me ajudando muito, né, também. E é isso, gente, terapia. Eu sou suspeita para falar, mas a gente tem. Ah, estamos acabando aqui. Então, terapia é vida. Queria agradecer vocês. Kelma, últimas palavras aqui, 20 segundos. Eu só me resta agradecer, super obrigado, adorei o papo, adorei estar aqui com vocês e vamos nos falar mais vezes, vamos seguir com a reflexão.